Meu nome é Sebastião Venâncio Martins, sou engenheiro florestal, professor da Universidade Federal de Viçosa, especialista em restauração florestal. Sou coordenador do Laboratório de Restauração Florestal, o LARF, onde a gente vem desenvolvendo várias pesquisas, vários projetos, assessorias com empresas do setor de mineração e do setor de celulose e de geração de energia. Basicamente essas três frentes de empresas que a gente tem trabalhado mais ativamente. Então fui convidado para dar essa palestra, para falar um pouco com vocês sobre restauração florestal de áreas de preservação permanente e áreas mineradas. No primeiro momento, o que a gente tem que deixar bem claro é a diferença entre restauração ecológica, restauração florestal e reabilitação. Enquanto a restauração florestal, que é um tipo de restauração ecológica, busca a volta da integridade do ecossistema, ou pelo menos se aproximar da sua integridade, trazer parte da biodiversidade de volta, né, dos processos ecológicos e tornar aquela área restaurada sustentável, né, que ela se mantenha em termos ecológicos. Na reabilitação, nós temos um processo em que se gera um ecossistema alternativo, né, que não é, na maioria dos casos, associado com o ecossistema original. Tá? Então, por exemplo, eu posso reabilitar uma área com café, com eucalipto, tá? Desde que o que se tinha antes não fosse um ecossistema natural. A diferença, né, ao longo do tempo da restauração ou da reabilitação, então se eu tenho um ecossistema que foi degradado por variados fins e vou voltá-lo a uma condição próxima do ecossistema original. Ao longo desse processo, nós temos um tempo, né, que pode variar de décadas, pode ser mais rápido ou mais lento, dependendo do tipo de impacto, de recursos para fazer essa recuperação, né? E na restauração ecológica, restauração florestal, eu vou tendo ao longo desse tempo um ganho de biomassa, nutrientes, biodiversidade, né, processos ecológicos, e isso vai culminar numa situação muito próxima ao ecossistema original. Já na reabilitação, esse ganho de biodiversidade, né, biomassa, nutrientes, processos ecológicos tende a ser mais limitado, vai parar num determinado local. Tá? Por exemplo, eu tenho uma área, um pasto abandonado, uma pastagem abandonada ou degradada, onde eu vou implantar um sistema agroflorestal, bem simplificado. Tá? Por exemplo, um café com cacau e banana, por exemplo. Né? Vejam bem, eu estou utilizando nesse sistema espécies, posso estar utilizando espécies nativas, mas sempre vai ter espécies exóticas também. Isso é uma reabilitação. Essa reabilitação ela pode ser transformada numa restauração. Tá? Depende do objetivo do projeto. Nós podemos converter uma área que foi reabilitada numa área restaurada. Por exemplo, no caso de um SAF, de um sistema agroflorestal, eu posso utilizar essas espécies exóticas para minimizar custos da restauração inicial. Posso eliminar essas espécies exóticas ao longo do processo e transformar aquele ecossistema num ecossistema próximo ao ecossistema original e o processo final ser uma restauração florestal. Então, no caso de áreas mineradas, do ambiente de mineração, quando essa área original era um ecossistema natural, uma floresta, um campo nativo, etc., o órgão ambiental vai cobrar a restauração ecológica naquela mesma área, né? Que seja uma restauração florestal. Ou uma reabilitação durante o processo de restauração, de mineração, porque às vezes é um processo, dependendo do tipo do minério, é um processo que leva décadas. Tá? Algumas minerações são mais rápidas, outras mais lentas. E uma compensação em outra área. Essa compensação aí sim seria, no caso de ecossistema florestal, uma restauração florestal, certo? Nós temos ainda a mineração em áreas em que o ecossistema já não é mais o ecossistema original, ou seja, uma mineração numa área de pasto, numa área de café, numa área de
plantio de eucalipto, e nesses casos o que vai ocorrer vai ser uma reabilitação com aquela cultura que havia antes. Tá? Então tem vários trabalhos nesse sentido. Nós temos uma parceria com a empresa Companhia Brasileira de Alumínio, a CBA, do Grupo Votorantim, que vem fazendo um trabalho muito importante nessa linha, tanto de restauração florestal em áreas mineradas, como de reabilitação em áreas, por exemplo, que foi café e voltou a ser café, inclusive mais produtivo do que o cafezal que tinha antes, pela tecnologia que a empresa repassou para o produtor rural. Bom, o que a gente percebe é uma evolução dos projetos, um avanço ao longo das últimas décadas. Até as décadas de 1980, final dos anos 80, início dos anos 90, o que a gente via era mais reabilitação do que restauração. Não só no contexto da mineração, mas inclusive de APP, de áreas de preservação permanente. Se usava poucas espécies, cerca de 20, 30 espécies, geralmente as mesmas, então baixa diversidade, foco em espécies apenas pioneiras para ter uma resposta rápida, pouca pesquisa, foco apenas no reflorestamento, tá? Então se trazia as técnicas que eram utilizadas para a silvicultura de eucalipto, de pinos, para a restauração. Tá? Uso de espécies exóticas, algumas muito agressivas, como leucena, cássia manjo, né? Que tem sua importância para fins comerciais, etc., mas na restauração são problemáticas. Tá? A falta de monitoramento dessas áreas, então era muito comum a gente ver áreas que se implantava alguma coisa, algum projeto muito simplificado, e apenas ocorria o abandono dessas áreas, e muitas delas fadadas ao insucesso, a voltar à condição que estava antes de degradação. Em termos de avanços recentes, a gente percebe o aumento da pesquisa, né? Como nós, no nosso laboratório, no LARF aqui da UFV, nós temos várias frentes de pesquisas, mas tem várias outras universidades, Embrapa, né? Tem vários centros de pesquisas hoje focando na restauração ecológica, restauração florestal. Tanto que nós temos vários eventos sendo realizados no Brasil, internacionalmente, vários movimentos, legislações específicas de governo, compromissos do Brasil em restaurar, né, áreas imensas, tá, por conta de mudanças climáticas, etc. E paralelo a isso, uma melhoria nos projetos. Então, aumento da diversidade de espécies, o foco nos processos ecológicos, né, na produção de mudas nativas regionais, porque quando a gente fala em espécies nativas, o Brasil é um continente, praticamente um continente, né? Tem dimensões continentais. Você não pode plantar um açaí da Amazônia aqui na Mata Atlântica, né? E nem levar o nosso palmito euterpedures aqui, o Jussara, lá para a Amazônia. Tá? Então nós temos que seriam espécies exóticas também, né? Então hoje o foco já tem um aumento dos viveiros no Brasil, já produzindo mudas de espécies nativas regionais, e isso vem sendo cada vez mais cobrado dos órgãos ambientais, que se produza e se faça a restauração com mudas de espécies da região, não só considerar o bioma Mata Atlântica, por exemplo, mas a Mata Atlântica nós temos dentro dela diferentes formações, floresta estacional semidecidual, floresta ombrófila mista, floresta ombrófila densa, né? Cada uma dessas formações, elas têm espécies características que evoluíram naqueles ambientes. Então, mesmo dentro da Mata Atlântica, nós temos que respeitar essas diferenças para se ter uma restauração florestal de qualidade e que se mantenha. O monitoramento das áreas vem sendo cada vez mais rigoroso, né? Se desenvolvendo, vem sendo feito vários trabalhos onde se está desenvolvendo tecnologias para fazer esse monitoramento. Nós acabamos de fazer terminamos um projeto agora recente na Fibria, na empresa Fibria no Espírito Santo, que gerou uma tese onde nós utilizamos imagens de VANT para monitorar, VANT e LiDAR, para monitorar áreas em restauração. Então isso é fantástico, né? Um ganho muito grande. Tá?
E o uso de técnicas alternativas também, técnicas de nucleação, não só o reflorestamento. O reflorestamento é importante? Sim, é importante, para muitas situações é o mais indicado, mas tem outras técnicas que podem ser utilizadas tanto de forma complementar ao reflorestamento como de forma exclusiva, né? Em áreas mineradas, por exemplo, onde se tem muito material que se pode utilizar como técnicas de nucleação, essas técnicas são muitas vezes uma alternativa que reduzem o custo e melhoram muito o trabalho de restauração final. Na escolha da técnica, né, do tipo de intervenção que nós vamos fazer, nós precisamos respeitar alguns fatores, levar em consideração alguns fatores, como o uso do solo. Qual é o uso do solo naquela área? É mineração, né, onde não tem como você não fazer alterações de solo para minerar, né? É uma pastagem. Às vezes você tem um solo que não está degradado, né? Você tem uma APP ocupada por braquiária, tá? O solo não está degradado, às vezes tem até uma boa fertilidade, mas você tem um fator ali que é a braquiária que impede, por exemplo, a regeneração ou dificulta. Nós temos que levar em consideração a resiliência da paisagem e dos locais, né? Então, qual a capacidade daqueles locais de apresentar regeneração? Elas conseguem, a área que eu vou restaurar, se eu só abandoná-la, ela vai passar por um processo de regeneração ou não? Tem situações que sim, tem outras que não, tá? Os objetivos do projeto, eu quero apenas fazer a restauração para conservação ou é uma área de reserva legal que eu posso estar produzindo alguma coisa, extraindo alguma coisa daquela área? E os custos e recursos, né? O custo da restauração é muito significativo, né? Nós temos que levar em consideração isso. Nós não fazemos restauração sem ter recurso para fazê-lo, tá? Então, há uma diferença. Uma grande empresa de celulose, de mineração, que tem muito recurso para investir na área, e um pequeno produtor totalmente descapitalizado. São situações econômicas muito distintas para atuar na restauração. Reduzir custos. Então, a palavra-chave na restauração é a redução de custo. Nós temos que buscar alternativas, seja no plantio, na manutenção, no monitoramento, tá? Nas técnicas alternativas, tudo isso a gente tem que buscar essa redução de custos. Por quê? Porque o custo da restauração florestal, ele varia de cerca de 8 a 12 mil por hectare no reflorestamento tradicional. Uma média aí de cerca de 10 mil reais por hectare. Isso falando apenas da fase inicial, do primeiro ano, da implantação, tá? Esse custo pode ser reduzido, tá? Por exemplo, utilizando técnicas alternativas, técnicas de nucleação. Eu consigo trazer esse custo para cerca de 2 mil reais por hectare, né? Variando aí de 1.500 a 4 mil reais por hectare. E se for a regeneração natural, o custo seria basicamente o cercamento da área. Seria um custo zero, já que o cercamento é utilizado também no reflorestamento, nas técnicas de nucleação. Então nós conseguimos, o reflorestamento, por exemplo, tem situações que chega a 20, 25 mil reais por hectare, tá? E se torna inviável, por exemplo, para pequenos produtores, se não tiver um apoio em termos de pagamento por serviços ambientais, etc. A resiliência, quando a gente fala de resiliência, a capacidade dos ecossistemas se recuperarem após uma perturbação natural ou antrópica ou do homem, ela pode ser perdida ao longo do tempo. Então nós temos paisagens muito antropizadas, tá? Então tem regiões do Brasil que nós temos extensas plantações de soja, de cana, etc., centenas, milhares de hectares, onde não tem mais remanescentes florestais. Áreas que estão sendo submetidas a uma agricultura muito intensiva há décadas e são importantíssimas. São áreas importantes. Nós não somos contra o agronegócio de forma nenhuma. Nós precisamos dessas áreas da agricultura. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nessas áreas, o abandono de uma determinada... Eu tenho lá uma área de APP para ser restaurada ou de reserva legal.
simples abandono dessa área pode não ser suficiente. Nós perdemos aqueles mecanismos de regeneração, o banco de sementes, a chuva de sementes, a rebrota de tecidos, e nesses casos é necessário fazer uma intervenção, adotar alguma técnica de restauração. Tá? Já temos outras situações em que a resiliência está presente, onde a matriz da paisagem ela é ainda florestal. Tá? Então, por exemplo, algumas áreas da Serra da Mantiqueira, da Amazônia, né, do litoral de São Paulo, por exemplo, litoral norte de São Paulo, tem uma resiliência muito grande. Aqui em Minas, nossa região da Zona da Mata, em muitos trechos apresenta uma resiliência, uma capacidade de regeneração muito grande. Teve um estudo recente que foi realizado no Vale do Paraíba, mostrou um grande avanço da regeneração natural naquela região. Tá? Então, a resiliência em áreas, geralmente está mais associada com áreas de relevo mais acidentado, de difícil mecanização, onde fragmentos florestais foram mantidos. Nessas situações, muitas vezes o simples isolamento do fator de degradação, a entrada de gado e fogo, que são os principais, é suficiente para que a regeneração avance. Já nas áreas das grandes paisagens, como eu falei, muito antropizadas, em muitas situações é necessário fazer a restauração com plantio de mudas e com alta diversidade, quando o ecossistema original era de alta diversidade. E manter essa restauração, fazer a manutenção, porque a paisagem não vai enriquecê-la, ok? Então, nós temos, inclusive em paisagens mais resilientes, a floresta de eucalipto plantada pode atuar como floresta catalisadora. Nós temos vários exemplos de florestas de eucalipto, plantadas de eucalipto para finalidades comerciais, com um subbosque riquíssimo em espécies nativas. Tá? Tem áreas com 50, 100, 200 espécies nativas encontradas no subbosque de eucalipto. E já tem outras regiões que debaixo do eucalipto, no subbosque de eucalipto, praticamente não tem nada. Por quê? A paisagem onde ele está inserido. Né? Numa paisagem totalmente agrícola, que perdeu sua resiliência, se eu plantar peroba rosa lá, por exemplo, eu vou ter praticamente só peroba rosa. Então, né, o problema não é o eucalipto, é a paisagem. Isso influencia muito no modelo de restauração que a gente vai adotar para essas áreas. Então, nós podemos aproveitar a resiliência, estimular a resiliência. A regeneração natural é fantástica, onde ela é viável, né, onde a paisagem permite. Tá? Então eu costumo falar que nós temos que ser caçadores de resiliência. Antes de sair plantando muda em todos os lugares, né, elevando o custo da restauração, nós temos que pesquisar, fazer pesquisa nessas áreas, avaliar o banco de sementes, avaliar se já tem regenerantes na área. Tá? E aí sim partir para ou adotar uma técnica de nucleação ou de reflorestamento, ou abandonar a área e deixar a regeneração se encarregar. Eu visitei áreas no Vale do Itajaí, lá em Santa Catarina, onde nós temos projeto em parceria com o pessoal da FURB, de Blumenau, onde tem um processo de regeneração, a paisagem resiliente muito forte, inclusive aquelas áreas que teve, né, aquela tragédia, que destruiu partes da vegetação e até de cidades, hoje muitas daquelas áreas já estão cobertas por floresta inicial novamente, sem nenhum plantio de mudas. Fizemos um trabalho com a empresa Brookfield e a Energisa, no estado do Rio de Janeiro, onde nós monitoramos e fizemos toda a orientação técnica, um projeto de 4 anos, através aqui da Sociedade de Investigações Florestais. Todos esses projetos nossos são registrados aqui pela Sociedade de Investigações Florestais, a CIF, e onde nós detectamos áreas que com apenas 3 meses de cercamento na região serrana do Rio, tá, a regeneração se encarregava de fazer a restauração. Já outras áreas, ali município de Bom Jardim, por exemplo, no estado do Rio, onde se não fizesse o plantio de mudas, a regeneração não vinha. Então tivemos que... Mas esse contexto, quando nós pegamos esse contexto de 3 hidrelétricas na região serrana do Rio, dessas empresas, no final ficou para Brookfield, e onde nós tivemos que adotar essas técnicas,
propiciou uma redução grande do custo da restauração e uma restauração melhor, né? Porque as áreas que estão tendo regeneração, a natureza já se encarregou de selecionar as espécies melhores para aquele ambiente. Em alguns casos, que a dominância de uma ou outra espécie, a gente recomendou e foi feito o enriquecimento daquelas áreas, adotando um espaçamento maior. Fizemos um projeto também em parceria com o Sedagro, lá do Espírito Santo, um projeto que foi financiado, inclusive, na época pela empresa Fibria, onde foi feito o mapeamento do estado do Espírito Santo e avaliado o potencial de regeneração de 12 regiões do estado. Todo o estado foi dividido em 12 regiões de acordo com o seu potencial de regeneração natural. Encontramos regiões como a região central serrana e serrana, Domingos Martins, aquela região, com alto potencial de regeneração, onde em muitas situações não era preciso fazer o reflorestamento. E já outras regiões, como o norte do estado, de baixo potencial de regeneração, onde foi indicado a adoção de técnicas como o reflorestamento e técnicas também de nucleação. Esse projeto mostrou que, num intervalo de 33 anos, sem nenhum plantio de mudas, surgiram no estado quase 18.979, quase 19 mil fragmentos florestais de forma natural, tá? Ocupando uma área de mais de 106 mil hectares. Isso é fantástico, a custo zero, né? E existem no estado quase 40 mil fragmentos florestais com potencial de estar produzindo propágulos para regenerar novas áreas, ok? Mas por que, então fica a pergunta, mas por que em muitas áreas a regeneração não ocorre? Por que não dá para abandonar todas as áreas e tudo virar floresta? Bom, nós temos alguns fatores, como o impacto de bovinos e equinos, tá? Então fatores de degradação, condições climáticas, regiões com secas muito prolongadas, né? Regiões com geadas muito rigorosas, a degradação do solo, pastagens muito degradadas, né? Áreas mineradas, distância de remanescentes florestais. Então tem áreas que você tem fragmentos a quilômetros de distância da área que se pretende restaurar e as sementes, os propágulos não chegam até aquela área. Nós podemos ainda estimular a regeneração através de técnicas de nucleação. Então, existem várias técnicas de nucleação. As técnicas de nucleação, elas se baseiam em criar condições para que a sucessão ocorra. Então, eu vou implantar plantar determinadas espécies ou fazer alguma transposição de alguns materiais e vou criar ali núcleos que vão se expandir e atrair outras espécies, melhorar o ambiente em termos de fertilidade, de microclima, etc. E a partir daí a sucessão ocorre e passa a ocupar toda a área. Entre as técnicas de nucleação, as que nós temos utilizado no laboratório, no LARF, são a transposição de galharias, instalação de poleiros artificiais, semeadura direta, núcleos de mudas e transposição de topsoil ou solo rico. Basicamente são essas as técnicas mais empregadas e que dão resultados melhores, tá? Podemos conduzir a regeneração natural. Então, você chega numa área, num pasto que tem plantas regenerando, mas estão ali suprimidas pela braquiária ou pelo capim-gordura, nós podemos fazer o coroamento, adubações de cobertura e estimular aquelas plantas a estar crescendo mais rápido e sombreando essa vegetação. Em poucos anos ter um resultado estimulante. Temos uma parceria forte com a CMPC, Celulose Rio Grandense, lá do Rio Grande do Sul, onde nós fizemos um trabalho que hoje é referência no Rio Grande do Sul, eu acho que no Brasil, de enriquecimento e adensamento dos chamados vassourais. São áreas de preservação permanente da empresa, ocupadas por vassouras, né, ou alecrins, algumas espécies de asteráceas, bácares, etc., que estavam num estado estagnário, ali não avançava a sucessão, e nós entramos com técnicas de nucleação, principalmente núcleos de mudas, e mudamos a paisagem e reduzimos drasticamente o custo. Então a restauração a todo vapor, né, conseguindo
diversidade, melhorar aquele ambiente, transformar aquele ambiente em floresta novamente. Vejam bem, nós estamos na região do Rio Grande do Sul, mas nós não estamos implantando floresta onde era pampa. Nós estamos implantando floresta onde era ecossistema florestal, matas de galeria, matas ciliares. Nós estamos conseguindo isso através de técnicas de nucleação. Tinha um problema nessas áreas de entrada de gado, né? Então não adianta eu cercar, isso é muito comum em várias regiões do Brasil. Você cerca uma área e o problema não é o gado, é quem coloca o gado na área. E as pessoas vão lá, tiram o arame, às vezes até levam o arame, né, e colocam o gado novamente, gados, cavalos, etc. Tinha esse problema forte lá no Rio Grande do Sul. Nós conseguimos resolvê-lo selecionando espécies, a observação de campo nos mostrou, e a experimentação, né, na CMPC, que selecionando espécies que o gado e os cavalos não comiam, né, que eram chamadas resistentes ou tolerantes a esses animais, nós conseguimos implantar núcleos dessas espécies e também fazer cercamento de núcleos com espécies que não eram tolerantes. E com isso conseguimos reduzir muito o custo e mudar a paisagem, acelerar o processo de restauração dessas áreas, que hoje é referência lá no Rio Grande do Sul. O preparo do solo, muitas vezes também um trabalho que fizemos lá na CMPC, né? O trabalho e também na CBA aqui da Votorantim, o preparo do solo com Reaper, né, subsolagem, isso estimula muito a regeneração e a própria sobrevivência e crescimento das mudas. Então você consegue fazer com que aquele solo compactado chegue a ter novamente condições de suportar aqui, estimular um crescimento da vegetação. Então é importante isso, né? Você tem na restauração, a gente costuma falar, nós temos um problema e temos que criar alternativa. Uma outra forma de aproveitar a regeneração é de plântulas. Adotamos isso, levamos essa técnica lá para a CMPC no Rio Grande do Sul, CMPC Celulose, onde, quando eu fiz uma das primeiras visitas que nós tivemos na área, nós observamos no subbosque de eucalipto uma forte regeneração de espécies nativas. Desenvolvemos o resgate de plântulas. Hoje a maior parte da restauração que eles fazem, os núcleos, né, que nós implantamos nas APPs, são com mudas resgatadas de subbosque de eucalipto. Isso é fantástico. O eucalipto, a cultura do eucalipto, o reflorestamento com o eucalipto, gerando mudas para a restauração florestal. Isso é sustentabilidade. Tá? Temos uma parceria forte com a CBA do Grupo Votorantim aqui na região, tá? Onde nós fazemos o uso do topsoil, a transposição de topsoil, que dá resultados maravilhosos, né? Esse material é rico em banco de sementes, em nutrientes, matéria orgânica, e aí entra com o plantio de mudas e também o uso de adubos verdes, né? Feijão guandu, crotalária, etc. Isso favorece muito, acelera muito o processo, impede a entrada da braquiária, com resultados maravilhosos. Temos monitorado essas áreas, inclusive com avifauna, com regeneração, mostrando que tem áreas mineradas de bauxita aqui da região que estão melhores que algumas matas secundárias próximas, em termos de diversidade. Tá? Então nós conseguimos fazer realmente a restauração florestal, né, em área minerada. Isso é fantástico. Temos um outro projeto com a empresa RAI Brasil Energia, aqui na região também, onde estamos fazendo a restauração com espécies nativas regionais, plantios de mudas em núcleos, né, com resultados fantásticos. Então, para resumir, né, finalizar nosso trabalho, o recado é esse: é possível fazer restauração florestal, mesmo em áreas mineradas. É possível reduzir o custo dessa restauração florestal e torná-la mais ecológica. Nós temos que aproveitar o que a natureza está nos oferecendo nessas áreas, né? Aproveitar esse potencial de regeneração natural, sair da zona de conforto, né? E partir para técnicas alternativas. Vou fazer o reflorestamento em área total? Sim, nós temos feito isso também, mas conjugá-lo com outras técnicas. Será que é necessário fazer o plantio no espaçamento 2x2 ou 3x3 em todas as áreas? Não. Tem situações que nós podemos abrir esse espaçamento para 4x4, 5x5 e aproveitar a regeneração que já está ali.
Espero ter passado um pouco do que a gente está fazendo. Estamos à disposição aqui no LARF, no Departamento de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Viçosa. Bom, vou finalizar agradecendo a atenção de todos os colegas, deixar aqui meu e-mail, venancio@ufv.br, o site do nosso laboratório, www.larf.ufv.br, e colocar-me à disposição para responder algumas dúvidas, quem tiver interesse em conhecer nosso laboratório, nossas pesquisas, nós estamos aqui abertos para isso. Tá? Tecnologia é para ser mostrada, é para ser divulgada e para o avanço da restauração florestal de uma maneira geral. Muito obrigado.